A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai retomar na terça-feira, dia 29 de abril, a análise do recurso apresentado pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, contra o parecer aprovado pelo Conselho de Ética, que recomenda a cassação do seu mandato. A comissão começou a analisar o recurso na semana passada, mas deputados pediram vista, o que interrompeu a votação. A vista tem prazo de 2 dias úteis e, por isso, a discussão será retomada amanhã. O relator do recurso, o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, já apresentou voto favorável à continuidade do processo de cassação. O parlamentar rejeitou as alegações de Glauber de que houve inépcia na apresentação do Conselho de Ética, suspeição do relator e cerceamento de defesa. Guilherme Resch, quais são os próximos passos desse processo? Pois é, Inácio. Agora falta a Comissão de Constituição e Justiça votar esse parecer apresentado pelo Alex Manente, rejeitando, com seu voto ali contrário ao recurso apresentado pelo Glauber, que por sua vez era contrário ao parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça com a recomendação da cassação do mandato dele. Então agora será colocado, deve continuar ali a discussão a partir de amanhã em relação ao voto do relator, Alex Manente, na Comissão de Constituição e Justiça. Depois os parlamentares, então, vão votar esse parecer. Se eles concordarem, se a maioria aprovar, então, o parecer do Alex Manente, rejeitando o recurso do Glauber Braga, então, finalmente, o pedido de cassação, esse parecer com a recomendação pela cassação do mandato do Glauber, seguiria, então, para o plenário da Câmara, poderia ser pautado no plenário. Que a gente precisa lembrar que para a cassação, de fato, ser efetivada, ser aceita pela Câmara dos Deputados, pelo menos 257 deputados devem aprovar, o parecer apresentado pelo Conselho de Ética no plenário, pelo menos 257, então, concordando ali com o parecer do Conselho de Ética. Mas, enfim, o primeiro passo agora, então, é votar esse parecer do Alex Manente em relação ao recurso. Imagino que deve ser aprovado, como a gente vinha falando até nas últimas semanas. O Glauber ele tem uma rejeição muito grande na Câmara dos Deputados. Deve ser aprovado, então, esse parecer do relator, mas a gente não sabe se deve ocorrer amanhã, porque os governistas ainda têm, o próprio PSOL ali, uma série de estratégias que podem utilizar para tentar atrasar ainda a votação. Por mais que vai ser retomada amanhã a discussão em relação ao voto do Alex Manente, podem fazer longos discursos, apresentar questões de ordem, tentar fazer com que a sessão se estenda até o momento que comece a sessão ordinária no plenário, a ordem do dia no plenário, porque quando começa a ordem do dia, todas as comissões devem suspender seus trabalhos. Então a gente imagina que deve ser uma estratégia utilizada mais uma vez, foi utilizada no Conselho de Ética, quando o processo estava lá, quando estava tendo toda a discussão se de fato o Conselho aprovaria a recomendação da cassação do mandato do Glauber. A gente imagina que amanhã a oposição deve seguir essa mesma estratégia, até porque já foi apresentado um pedido de vista na semana passada, como você comentou, que já alongou por mais 2 dias, 2 dias úteis aí, essa discussão, impediu que se tivesse a votação na semana passada. Então amanhã a oposição, o PSOL mais especificamente, deve fazer uma série de discursos, longos discursos, também às vezes tentar até não ter o quórum mínimo para que a sessão comece, para adiar nessa discussão, fazer com que comece então a ordem do dia no plenário e impeça que seja votado amanhã o relatório do Alex Manente favorável aí à continuidade do processo de cassação do mandato do Glauber Braga, ou seja, contra o recurso dele. E só lembrando que em relação ao recurso especificamente, o Glauber ele apontava uma série de alternativas ali que ele esperava que a Comissão de Constituição e Justiça concordasse. Por exemplo, ele pedia que o parecer do Conselho de Ética fosse reformado completamente, ou que pelo menos o relator no Conselho de Ética, que é o Paulo Magalhães, fosse declarado suspeito, ou seja, deveria recomeçar o processo lá. Pedia também uma anulação do parecer aprovado pelo Conselho de Ética. Enfim, ele dava uma série de alternativas, todas que foram então negadas pelo relator Alex Manente na Comissão de Constituição e Justiça, rebatendo os argumentos do Glauber, dizendo que todas as regras do Conselho de Ética foram seguidas durante esse processo, até que chegasse no parecer recomendando a cassação do mandato. Enfim, então agora a gente fica aguardando essa votação do relatório, que, como eu falei, pode ocorrer amanhã ou ainda ser adiada por causa da estratégia da oposição de deixar essa decisão para depois. Só lembrando também que, independentemente do resultado, se for aprovado ou não, já há um acordo entre o presidente da Câmara e partidos e o próprio Glauber para não pautar no plenário esse pedido de cassação neste semestre. Então, independentemente do que for aprovado ali, se realmente for aprovada a continuidade do processo, esse pedido de cassação não vai ser pautado no plenário, para que o plenário da Câmara confirme a recomendação do Conselho de Ética neste semestre.
E essa é exatamente a pergunta que eu tinha para te fazer, Guilherme. Pensando nessa estratégia que a gente até conversou na semana passada, de empurrar, digamos assim, com a barriga para o próximo semestre, para ver se a coisa dá uma esfriada, as pessoas esquecem, aparece uma pauta mais interessante, para ver se ele sobrevive. Dá uma balançada com esse andar que está havendo, ou isso já vinha dentro do que eles esperavam mesmo? Não, isso já era esperado, na verdade, porque a Comissão de Constituição e Justiça tem um prazo, de fato, pelo regimento, em que ela deve votar esse recurso. É um prazo de 5 dias úteis. Então já era esperado que aconteceria rapidamente essa votação desse recurso no Conselho de Ética, e também imagino que já é esperado que iria ser aprovado, até porque foi aprovado o parecer recomendando a cassação com uma maioria expressiva no Conselho de Ética. Como eu falei, o Glauber tem uma rejeição muito grande na casa, então imagino que os governistas já esperam que vai ser aprovado também na Comissão de Constituição e Justiça a rejeição a esse recurso, né, a continuidade do processo, mas, como eu falei, a estratégia agora, então, é pelo menos tentar atrasar, né, para que não manche a imagem do Glauber, né, porque querendo ou não, a gente sabe que se aprova ali contra o recurso, sendo uma decisão favorável ao parecer do Conselho de Ética, a imagem que fica é que, de fato, então, o Glauber deve ser cassado, né, que a recomendação do Conselho de Ética é correta. A imagem que passa, assim, para a população, de fato, quem está acompanhando todo esse processo, é essa, né? Lembrando até que o Glauber está sendo acusado aí de quebra de decoro parlamentar por ter expulsado um militante do Movimento Brasil Livre no ano passado da Câmara dos Deputados com agressão física, né? Inclusive chegou a chutar ali o militante, Gabriel Costenaro. Enfim, se for aprovado, fica evidente que, na verdade, a argumentação do Glauber para que não continue esse processo tem problemas, né? Não é uma argumentação correta. A imagem que passa é que o processo do Conselho de Ética foi correto. Então é isso, a única estratégia que resta é a oposição tentar adiar, mas imagino, como eu falei, que já tem essa percepção de que vai ser aprovado de qualquer jeito. Muito bem. Ainda falando do Congresso Nacional, parlamentares criticaram a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de condenar a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão por causa da participação dela nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ela foi condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Em 8 de janeiro de 2023, Débora escreveu "Perdeu Mané", com batom na estátua à Justiça em frente ao STF. Guilherme Resch, quais parlamentares criticaram essa condenação? Um deles foi o próprio líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco. Ele disse ali que é um capítulo vergonhoso nessa condenação da Débora, 14 anos de prisão, um capítulo vergonhoso, uma escalada autoritária que ele diz estar ocorrendo no Brasil. Outro dos parlamentares que se manifestou também, todos foram da oposição, né, pra gente resumir, mas o outro que se manifestou foi o do PL também, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que inclusive foi além, ele disse que a única solução possível nesse caso, né, diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, seria aguardar um presidente dissolver o Supremo Tribunal Federal, ao qual ele se refere como uma corte política, né, ele usa esses termos. Diz que aí deveria ser dissolvido para se convocar um concurso público para então colocar novos membros no Supremo Tribunal Federal. É um discurso que a gente precisa dizer com um certo teor até de golpe, né, meio golpista, né, mas enfim, o Nicolas fez esse pronunciamento. Depois também teve o Felipe Barros, outro deputado do PL, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, também chamou a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de condenar a Débora de repugnante, ele usou esse termo. Enfim, todas as declarações ali dos parlamentares do PL, que são os parlamentares que apoiam aquele requerimento de urgência para o projeto de lei da anistia, o próprio projeto de lei em si, então se manifestando aí contra essa decisão, dizendo que é uma pena excessiva, né, para a Débora. Rodolfo Borges, a pena realmente excessiva, como inclusive apontou o ministro Fux nas suas falas? É excessiva, inclusive, acho que tem uma ironia aí, porque a gente vinha dizendo aqui que a pena que o Fux acabou dando de 1 ano e meio, ou acabou sugerindo, né, porque não foi atendida, ela enfraqueceria, ela teria o condão de enfraquecer um pouco a pauta da anistia no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, ao manter essa decisão aí, ou manter a pena estipulada, ou adotar a pena estipulada pelo Alexandre de Moraes, de 14 anos, tem essa ironia de que os parlamentares da direita reclamam da decisão, mas ao mesmo tempo, essa decisão reforça o discurso deles em prol da aprovação do PL da anistia na Câmara dos Deputados. O STF teve uma chance, o Fux deu essa chance para que as penas fossem moduladas, e aí a gente até discutiu aqui seria preciso entender, se essa pena fosse de 1 ano e meio, como é que ficariam as outras penas que tinham sido dadas
será que teria que mudar as outras penas à luz dessa nova? Ou todo mundo que fosse condenado a partir da Débora passaria a ter penas menores? Quer dizer, esse problema de recalcular não existe, né? Não passou a existir. O que existe é o problema que o STF criou ao impor penas muito drásticas, muito longas, para pessoas cujos atos, inclusive, mal foram detalhados ali naquele dia do 8 de janeiro. Mal se sabe, e a gente viu isso mais claramente nos primeiros julgamentos, quando aqueles primeiros 4 ou 5 réus foram julgados aos olhos do país inteiro, e ali os ministros admitiam que não sabia, não tinha prova de que ele tinha quebrado aqui ou ali. Eles tinham sido pegos, alguns dentro das sedes dos poderes, e, portanto, por terem sido pegos ali, eles estavam participando desse movimento, dessa turba. E, como estavam ali participando disso, mereciam esse tipo de pena. O problema começou ali e segue até agora, a oposição tentando, de alguma forma, beneficiar esses condenados do 8 de janeiro, mas também, vamos sempre lembrar, de olho num possível benefício para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eles, inclusive, nos atos públicos que fazem sobre o assunto, sempre destacam que o objetivo final de tudo isso é que Bolsonaro possa vir a ser candidato a presidente em 2026.